Bom, como nós vimos aí, eu tenho uma relação agora, né, que foi estabelecido aí graças ao experimento de Ørsted, e isso é muito importante, pessoal, guardem isso, tá? Vira e mexe, o vestibular adora pegar esse experimento porque ele é importantíssimo para a física, para o eletromagnetismo, certo? Então você tem uma relação aí, começa a ter uma relação entre campo magnético, aliás, entre cargas elétricas e o magnetismo. Antigamente eram duas ciências completamente distintas, tá? A intersecção das duas se dá aí exatamente por esse experimento, por isso que ele é tão importante aí. Então, da mesma maneira que nós vimos aí que cargas em movimento produzem campo magnético, né? Cargas em movimento seria a corrente elétrica. Então eu tenho uma influência, eu tenho uma relação entre carga e campo magnético, tá? Então, a partir disso, surge essa ideia aí da força magnética, ok? Tá. E aí, o importante é a gente pensar no seguinte, pessoal. Se eu recordar lá da carga elétrica normal, ali, que a gente viu na eletrostática, quando eu coloco uma carga elétrica, vamos pensar aqui, ó, vamos recordar. Imagine que você tem aqui um campo elétrico. Então, ó, vou colocar um campo elétrico dessa maneira aqui, ou seja, na vertical, orientado para cima. Então, tá aqui. Coloquei meu campo elétrico dessa maneira. E aí, se eu coloco uma carga qualquer aqui, ó, uma carga positiva aqui, ó, vamos colocar. Nós sabemos aí que instantaneamente, no ponto que eu coloquei, essa carga sofre uma força elétrica. Claro que se a carga for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo. Se a carga for negativa, a força tem o sentido contrário do campo, tá? Então, acabou. Colocou a carga elétrica num campo elétrico, ela sofre uma força. Agora, qual que é a pergunta? E se eu colocar uma carga numa região onde que eu tenho um campo magnético? Ela vai sofrer uma força magnética? Depende. Por quê? Depende se essa carga está em repouso ou não em relação a esse campo magnético. E mesmo que se estiver em movimento, vai depender como que se apresenta ao vetor velocidade, tá? Para que exista, para que essa carga aí, colocada num campo magnético, para que ela sofra uma força magnética, essa carga tem que estar com velocidade. Então aqui, para que ocorra a força magnética, a carga deve possuir velocidade, ó, já colocando aqui que isso é muito importante, eu rabisquei aqui. Então, ó, carga deve possuir velocidade. Ah, então colocar ela paradinha, ela não sofre nada? Não. Carga deve possuir velocidade, ok? Vem pra cá, tá? E além disso, essa velocidade, né, esse vetor velocidade, ele tem que ter ao menos uma componente perpendicular ao campo. Então, V deve possuir com ao menos uma, ou ele pode estar integralmente, né, possuir componentes, com uma componente perpendicular a B. Lembrando que B é um vetor, ok? Tá. Então dá uma olhada aqui. Ó, imagine que eu tenho aqui um campo magnético uniforme, certo? Na direção vertical, orientado para cima, ok? Tá. Como que eu consigo um campo magnético desse? É como se eu aproximasse dois ímãs, né? Como se eu tivesse aqui o polo de um ímã aqui embaixo, ó, como se fosse o polo norte de um ímã, certo? Um ímã grande aí, e aqui em cima o polo sul. Então aí você cria uma região de campo elétrico, ou perdão, campo magnético uniforme, tá? Então, ó, perceba essa carga aqui, ó. Essa carga aqui, Qzinho, né? Vou chamar ela de Q1, até para dar uma diferenciada. Ela é uma carga negativa, como se fosse um elétron, e ela tem uma velocidade aí que está exatamente perpendicular ao campo, aí, orientada para a direita. Então, nesse caso, ele sofre, essa carga vai sofrer uma força magnética, tá? Como que se dá essa força magnética aí, pessoal? Aí você tem que utilizar novamente, aliás, tem duas regrinhas aí,
E aí vai de vocês, eu não sei como que vocês aprenderam, aí às vezes alunos que não foram alunos meus aí no colegial, tá? Mas talvez vocês, mas não é a regra da mão esquerda? As duas funcionam. Vai de você. Eu gosto mais de utilizar, aliás, eu utilizo as duas. Não vira e mexe, eu estou utilizando da esquerda, mas eu acho a da direita, da regra da mão direita, ela é mais didática, mais fácil para vocês decorarem, até por causa da ideia do tapa. Como que seria isso, então? Você tem aí, vai ter que colocar a mão. Vocês estão me vendo? Acho que estão, né? Tá o quadradinho no cantinho aí? Sim? Ótimo. Então é o seguinte, você vai ficar com a mão dessa maneira, certo? Ou seja, formando aqui, ó, um ângulo reto entre o dedão e a palma da mão. Os dedos da mão vão representar o campo magnético, ok? A velocidade é o dedão, tá? E aí o tapa, né? Ou seja, a força que a carga sofre, para a carga positiva vem da palma da mão. Para a carga negativa vem das costas da mão, certo? Nesse caso aqui, olha que demônio, a carga é positiva. Ele está representado aqui, ó. Vou colocar aqui a carga positiva. Ó, carguinha positiva aqui, tá? Então é o seguinte, acho que está invertido ali, acho que eu acabei invertendo. Mas ó, então ó, se eu colocar aqui, ó, os dedos da mão paralelo a esse campo magnético, a velocidade ali para a direita, tá? A carga sendo positiva, ela sofreria uma força saindo do plano, né? No caso aí saindo da tela, ok? Então percebe aqui, ó, que está representada essa força na forma do vetor. É a única maneira, porque aí você vai trabalhar em 3 dimensões, certo? Então você tem algo mais ou menos assim, ó. Vamos representar aqui do lado, ó. Imagine uma carga, vou colocar uma carga positiva, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, a velocidade dela para cá, ó, certo? E um campo magnético perpendicular a essa carga dessa maneira, ó. Estou representando aqui como se fosse em 3 dimensões, então isso daqui é como se fosse o eixo X, aqui como se fosse o eixo Z, né? E aqui o eixo Y, tá? O que é importante vocês observarem aqui, ó? Que o campo e a velocidade formam aí já um plano, né? Que é o plano XZ, no caso aí. A força sempre vai estar perpendicular a esse plano, tá, pessoal? Isso é importante vocês observarem. Então, como que vai estar a força aqui? Bom, é que aqui fica muito ruim para eu fazer aí, ó, né? Mas a força aqui seria a velocidade para a direita, o campo como se fosse aqui, assim, ó, não sei se vocês estão vendo aí, deve estar ridículo. E a carga, por ser positiva, a força estaria assim, ó. Deixa eu representar de outra cor. Força magnética estaria algo assim. Se a carga fosse negativa, a força teria a mesma direção, porque aí seria aquela coisa de sair das costas da mão. E aí seria o sentido contrário. Então a força magnética vai estar sempre aqui na direção Y nesse caso, ok? Então é meio complicadinho essa coisa de você determinar a direção, o sentido por meio da mão direita, mas é necessário. Olha essa situação aqui também, ó. Eu inverti a ordem mesmo aqui, ó. Tá? Não, tá certo aqui. Ó. Então é o seguinte, novamente, ó, o campo magnético está voltado para cima. Então o vetor campo magnético está na vertical para cima, ó, tá? Aí a velocidade você percebe que forma um certo ângulo com o campo magnético, esse ângulo θ. O que você vai ter que olhar? Você pode fazer a mão, fazer assim, ó, fazer ficar meio o dedão ficar meio no direção de V. Mas você pode olhar também somente para o quê? Somente para a componente perpendicular a V. Aliás, perpendicular a B, perdão. Somente essa daqui que seria, no caso, o Vx, tá? E aí, claro, o campo magnético vai ser perpendicular a esse plano. Então, nesse caso, tá certinho aqui, ó. Olha a força aqui, ó, como que ela estaria, ó. A força estaria entrando. Se eu colocar aqui, ó, que dá certinho, que é bem simples de representar, tá? B para cima, a velocidade para a direita, a força vem da palma da mão. É o tapa, sempre perpendicular ao plano.
tá? Então, para a gente definir esse vetor força magnética, né, um vetor F, então, a direção e o sentido aí de F vai ser dado aí, como eu falei, pela regra da mão direita. Direção e sentido. Muita atenção nisso daqui, por causa do sinal da carga. Então, isso daqui, regra da mão direita. Ok? Tá. E a intensidade, aí, o módulo de F. Módulo de F, dado aí por isso daqui, ó. Módulo da carga, vezes V, vezes B, vezes seno de θ, tá? Onde que θ, né? Onde θ é o ângulo entre o quê? Opa! Ângulo entre V e B. Entre a velocidade e o campo magnético. Ok? Tranquilo aí ou não, pessoal? Falei, essa parte aqui o bicho começa a pegar, ainda aqui no comecinho é mais tranquilo. Certo? Tá, então, essencial aí, já havia comentado com vocês, ó. Para que exista força magnética, não adianta só colocar a carga elétrica dentro do campo. Essa carga ela tem que ter velocidade e ainda essa velocidade ela tem que tá aí, ter uma componente, por exemplo, perpendicular ao campo. Então, ó, dá uma olhada nessa situação aqui do lado. Ó, dá uma olhada aqui. Imagine que em cada ponto desse seria uma carga. Tá? Então, P1, P2, P3, P4 representa uma carga. Tá? O que vai acontecer? Onde você vai ter força magnética? P1 e P4 você não tem força magnética. Por que você não tem força magnética aí? Porque elas estão, a velocidade dela, né, que está representado por essa seta azul aí, ó, tá paralelo às linhas de campo magnético, certo? Ou seja, você pode ver aqui que o ângulo aqui nesse caso seria 0 graus e o ângulo aqui nesse caso seria 180 graus. Seno de 0 é igual o seno de 180, que é zero. É nulo. Então a força magnética, portanto, vai ser nula nesses dois casos. Não existe, tá? Nos outros dois casos, né, principalmente aqui nesse P3, ó, a velocidade está completamente perpendicular à carga. Perdão, ao campo, certo? Então, claro, você vai calcular a força magnética aqui sofrida, certo? O módulo dela pelo módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo. E aí, e o seno? Pô, o ângulo é 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então só fica dessa maneira. Ok? E nesse daqui você tem um certo ângulo. Seria necessário definir esse ângulo aqui para utilizar aquela forma que a gente acabou de ver. Tá? Ok. Tá. Se a gente pensar então essa carga aqui, P3, ela está adentrando aí nessa região de campo. Ela sofre uma força magnética. Essa força aqui magnética, se essa carga fosse positiva, tá? Então, se a gente definisse a carga como positiva, a força magnética aqui no caso estaria entrando no plano da tela. Força magnética estaria assim, entrando. Opa, entrando é assim. Vai confundir aí, demônio. Ok? Tá, isso vai interferir no quê? Bom, pessoal, se vocês recordarem aí, ó, o que é uma força que age perpendicular à velocidade? Uma partícula. É uma força resultante centrípeta. Então, a força magnética ela sempre vai fazer o papel aí de uma força centrípeta. Ela vai mudar somente a direção, ela vai impor uma aceleração centrípeta para a carga e vai mudar somente a direção da velocidade. Ela não muda o módulo da velocidade, ela não dá uma aceleração tangencial. Então, como consequência disso, a gente vai ter exatamente isso daqui, ó. A gente vai ter uma relação aí da força magnética agindo como uma força centrípeta, então produzindo uma trajetória circular. Ó. Percebam que nesses casos aqui, para ficar uma análise mais simples, né? O campo magnético agora, por exemplo, aqui, ele está saindo, está entrando no plano, ok?
Entrando no plano, aí você tem a velocidade aqui perpendicular a esse campo, ó. Então, nesse caso aqui, eu estou analisando a velocidade perpendicular a B, ó, V perpendicular a B, e aí você tem uma trajetória circular. Na verdade, você tem um movimento circular uniforme, né? Desde que a carga esteja integralmente exposta ao campo em todo o movimento, tá? Seja carga positiva ou seja negativa, ok? Pessoal, eu não vou definir por enquanto aí como que você calcula, por exemplo, o raio dessa trajetória, certo? Mas na aula que vem aí eu defino, a gente faz exercícios disso, certo? E aí o mais complicadinho, pessoal, vai ser quando você tiver um ângulo diferente aí de 0 e diferente de 90 graus, ou diferente também de 180 graus. Tá? Ou seja, quando você tiver somente uma componente perpendicular ao campo. Por quê? Você vai ter a carga fazendo uma trajetória circular devido a uma força magnética ali, né, perpendicular à componente da velocidade ao campo, ok? Só que ao mesmo tempo você tem uma velocidade na direção do campo. Então olha aqui, ó, o campo está na horizontal orientado para a direita. Você tem a velocidade aí com uma parte no mesmo sentido que o campo, ó, o Vx aqui está no mesmo sentido que o campo, e uma parte aí perpendicular ao seu campo. Essa parte perpendicular ao campo é quem que vai me dar origem à força magnética. Então aqui você vai ter esse movimento circular nesse plano aqui. Só que ao mesmo tempo continua o movimento aqui em X. Então isso dá uma trajetória que nós chamamos aí helicoidal. Olha a loucura, pessoal. Você tem aqui a única parte da física que você trabalha um movimento em 3 dimensões. Aliás, vocês, né, no ensino médio, no cursinho, tá? O movimento em 3 dimensões. Mas são raros exercícios que vão trabalhar mais isso. Talvez seja mais teórico, tipo em primeira fase. Segunda fase de uma FUVEST é bem possível aí, tá? Mas a gente vai resolver algo parecido aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Além de todas, como que tá? Hã?